Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e ao quadro Lendo os Salmos com os Grandes Pregadores. Que Deus abençoe a sua vida. Um pouquinho de atraso, porque na sexta-feira, no sábado, tivemos alguns problemas, mas aqui estamos para falar do Salmo 8. Na sexta-feira vocês acompanharam os trechos da pregação e dos comentários de Charles Spurgeon e também acompanharam a leitura do Salmo 8. E hoje nós vamos então fazer aí uma análise, uma resenha, um resumo sobre os comentários de Charles Spurgeon para o Salmo 8 no livro O Tesouro de Davi e também, na sequência, falar um pouquinho de uma das suas pregações, combinado? Vamos lá então. Nos seus comentários, Spurgeon começa falando sobre o título do Salmo 8, que tem um termo ali chamado Gittite, né? No original hebraico. Independente da origem que é especulado por Spurgeon nos comentários dele, esse termo ele é usado em dois outros salmos, o 81 e o 84, e ambos esses salmos e também o Salmo 8 dão a entender que é uma canção para ser cantada com alegria, né? Então conclui-se que onde conste esse termo, Gittite, né, essa palavra no título vai indicar que é um hino de alegria, de prazer, um hino de celebração. Pode ser chamado de a canção do astrônomo, esse Salmo 8, porque é provável que tenha ocorrido à mente do poeta, do salmista, no momento em que ele olhava para o céu estrelado, então ele veio a compor essa ideia, como nós podemos ler depois versículo a versículo. O primeiro e o último versos deste salmo são semelhantes e eles vão exaltar a Deus. Nos demais, ele fala sobre a grandeza da criação e sobre a bondade de Deus para com o homem. Então nós temos aí uma grande pergunta que Spurgeon vai lembrar aí dessa pergunta que foi feita por Matthew Poole. O Salmo fala do homem em geral e da honra que Deus lhe dá na criação. Ou ele diz respeito tão somente a Jesus Cristo encarnado, a Jesus Cristo como homem. Então essa é uma pergunta que Matthew Poole vai sugerir, né? Será que ele está falando do homem como um todo, né? Da espécie humana, ou de Jesus Cristo encarnado? Talvez ambas as opções possam ser conciliadas, que é algo que acontece muito em Salmos e nas profecias da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. No primeiro verso, nós temos aí Deus falando da criação cheia da glória de Deus, desde as menores coisas até as coisas mais complexas. No verso 2, nós então fazemos aí um paralelo. Se no verso 1 fala das coisas grandes, no verso 2 fala das coisas pequenas, das coisas cotidianas, como uma criança que pode comprovar, que pode atestar Deus através da sua fala, através da sua boca, né? E esse é o versículo onde Spurgeon vai fazer uma pregação onde nós vamos também explorar um pouco mais, falando que da boca dos pequeninos e crianças de peito vem aí a força, o louvor a Deus. Versos 3 e 4 juntamente, você está acompanhando ele escrito aqui na legenda, nós temos um longo e inspirado discurso sobre a insignificância do homem frente à criação de Deus e o orgulho do homem que é injustificado, já que você vê a grandeza de Deus e das coisas, das complexidades da criação de Deus perante a insignificância realmente, a miséria do homem. Então qualquer orgulho que nós venhamos a ter é uma coisa que não faz sentido nenhum. Na sequência, Spurgeon junta um comentário dos Salmos 5, 6, 7 e 8, que fala ali sobre a posição do homem na criação antes da queda. Em ordem de dignidade, o homem situa-se ao lado dos anjos e um pouco abaixo dos anjos, ou de Deus, como diz ali algumas traduções, mas Spurgeon vai se focar ali na posição angelical, né? Ou seja, os anjos são seres eternos e o homem é um ser que, embora foi criado para a eternidade, para viver, ele encontrou a morte aí devido à desobediência. Então, no Jardim do Éden, o homem tinha o pleno comando de todas as criaturas, mostrando ali a sua ordem de importância também em relação aos homens, e eles iam à presença do homem para receber os seus nomes. O homem nomeou cada um dos animais. Isso mostra, então, a posição de vice-gerente da criação, como se Deus tivesse colocado ali o homem
como não, né? Deus colocou o homem ali como Senhor da criação. Jesus agora é Senhor não só dos seres vivos, como o homem era no Éden, mas também de todas as coisas criadas. Nele, os eleitos de Deus são elevados a um domínio mais amplo que Adão foi colocado no Éden. Na vinda de Cristo isso tudo vai ficar ainda mais evidente, ainda mais claro. Então nós temos aí, o Spurgeon vai falar dentro desses versos sobre a posição de anjos, do homem e também da nova posição do homem a partir da vinda de Cristo, a partir tanto da primeira vinda quanto do retorno de Jesus Cristo. E no último verso então, como um bom compositor, o poeta volta à ideia predominante do Salmo, ele retoma a ideia do primeiro verso, né? Como foi, então, como se ele estivesse falando assim, olha, eu tenho um ponto aqui a mostrar no verso 1, e no verso 9 ele fala, bom, comprovei o meu ponto. O capítulo 8 é um verso muito interessante, muito bonito, muito interessante, elegante na maneira da composição, que fala da criação de Deus, do poder de Deus que nós vemos na criação, e da posição de anjos, do homem e do próprio Jesus, que vem a dar, então, devolver essa dignidade que Deus nos criou. Bom, vamos então para o sermão, né, que nós vamos então explorar também hoje, que é chamado God Glorified by Children's Mouths, que em português aqui, uma tradução livre, é Deus glorificado pela boca das crianças. Foi um sermão que foi pregado no dia 27 de junho de 1880, lá na cidade de Newton, né? Então, Spurgeon vai explorar o verso 2 de Salmos 8, que diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então Spurgeon vai falar sobre a pequenez do homem e que dentro desta fraqueza, dentro dessa pequenez, Deus explora, tira força, explora essas armas, explora essas situações, esse caráter humano como armas para trabalhar os seus planos e então colocar aí em jugo, né, o inimigo de nossas almas, que é chamado de inimigo de vingador nesse salmo, nesse versículo. Bom, o Salmo 8 então canta a grandeza de Deus como é vista na criação, como nós vimos já no comentário. O tema do sermão de Spurgeon é o poder de Deus manifestado na fraqueza humana, a força que vem da boca dos pequeninos, a maneira como ele se glorifica usando os mais insignificantes e também faz com que mostre o seu louvor para confundir os seus adversários, né? Compara a glória de Deus na criação e na redenção, né? Na criação ali não houve oposição, então Deus deu o comando verbal, falou, né, a palavra que saiu da boca de Deus, realmente criou as coisas sem nenhuma oposição. O nada absoluto, o caos, a escuridão que havia, não foi oposição para Deus, não fez nenhum tipo de confronto à criação. No campo das coisas morais e espirituais é que se encontra o inimigo, ou seja, na parte da redenção é que tem algo ali que Spurgeon vai explorar e que vai falar dessa guerra do bem e do mal, entrando então no primeiro tópico do seu sermão, que ele vai explorar esse conflito, dizendo que há um conflito real entre o bem e o mal, e que quem são os inimigos de Deus, né? Ele vai falar que os inimigos de Deus não apenas o diabo e os anjos caídos, mas também todos aqueles que não têm a mente renovada pelo Espírito Santo e que são usados pelo inimigo das nossas almas. Mas o principal inimigo, sim, é o diabo e Satanás, que tem domínio de todos os demais inimigos, dos anjos caídos, das pessoas que não se convertem ao Senhor também. Então, retomando o Éden, Spurgeon lembra que o diabo trouxe o mal ao mundo, né? Então ele começa a explicar esse conflito, né? Diz que há um conflito real na Terra e assim como houve nos céus, faz um paralelo com o conflito que a Bíblia nos diz que houve nos céus e que nesse conflito que nós passamos aqui hoje, nós temos que usar armas espirituais, né? Nós não vamos usar de agressividade ou das armas que nos vêm à mente como uma guerra humana comum, mas que Deus vai
usar armas peculiares, armas específicas, especiais, e que nós também devemos entender a questão espiritual desse conflito para fazer o mesmo. Então, isso vai servir de gancho para a gente entrar já no segundo tópico, mas antes de entrar no segundo tópico, ele traz uma pergunta provocativa, perguntando de que lado nós estamos nesse confronto, que ou nós estaremos do lado do Vingador ou do lado do Redentor. Então, entrando no segundo tópico, puxando aquele gancho sobre as armas, que são peculiares, ele vai falar então o que Deus usa nessa batalha como armas. E a primeira que ele lista aqui é a boca das crianças, como diz no versículo explorado. Então, é interessante que ele vai falar que não dá para imaginar isso como arma, mas que Deus faz isso justamente para subjugar, para humilhar realmente, mostrar ali que ele está acima de qualquer outro, qualquer coisa que venha confrontá-lo, né? Então essas crianças, elas vão crescer e vão virar homens e mulheres que vão ali falar do Evangelho, e é através deles que Deus vai fazendo os seus planos e a sua obra. Então, essa pregação do Evangelho são como tiros, que vai atingir e ferir o inimigo, né? Ao contrário dos exércitos tradicionais, Jesus, então, até mesmo quando comissiona os seus apóstolos, vai dar essas dicas, que, assim, que o exército de Deus não tem soldados, mas tem a pregação, não tem a autoridade de príncipes, não é apoiado pelo Estado, mas pelo Espírito Santo que nos foi deixado para nossa orientação. Essas armas ferem o inimigo por meio da oração, do louvor e do testemunho do Evangelho, não é mesmo? Então, após falar das armas, Spurgeon vai falar dos guerreiros que estão nesta batalha e que são também muito especiais. E se tratam de homens e mulheres que têm o coração de criança, que têm o espírito simples, que são honestos, confiantes no Senhor e amorosos, né? Os sábios, normalmente, são compelidos a criticar, questionar e levantar dúvidas. Mas aqueles que têm o coração simples, eles são as pessoas escolhidas por Deus para essa guerra. Enquanto as pessoas que talvez sejam vistos como sábios e têm essa tendência a fugir da fé, não acreditar, eles não são os eleitos de Deus, porque eles estão confrontando sempre a ideia de um Deus e a ideia do Evangelho. Então a qualificação desses guerreiros está justamente no seu ponto fraco e não no seu ponto forte, né? O verso diz sobre crianças, sobre bebês, e não sobre homens no auge do seu intelecto e de sua força física. Spurgeon vai explorar que nós somos realmente fracos mesmo após maduros, mesmo após adultos, né? Por exemplo, se você passar por uma tempestade ou uma situação de calamidade, você se sente como uma criança, como um bebê, incapaz de confrontar, de enfrentar aquilo, e que isso não é ruim. Ele diz que isso é algo até positivo para que nós continuemos dependendo de Deus, para que nós tenhamos consciência da nossa fraqueza. Isso vai nos aproximar ainda mais de Deus, porque a graça de Deus nos mantém e repousa sobre nós, e essa convicção vem a partir desses momentos difíceis. Então Jesus nos salvou. Isso aqui é algo interessante, que além Spurgeon explora a fraqueza de cada um de nós, e depois ele vem fazer um raciocínio muito interessante e confrontador até, dizendo que Jesus nos salvou não em sua força, mas em sua fraqueza, porque ele encarnou, ele se despiu da sua glória, da glória de Deus, e veio como homem, e a salvação vem através da crucificação, algo humilhante, algo degradante, que Jesus se expôs para salvar a humanidade. Então, com esse argumento, Spurgeon vem a expor que Jesus nos salvou em sua fraqueza e não na força que ele tinha. Então, nós temos aí, para encerrar, para chegar numa parte final da pregação, Spurgeon vai fazer uma reverência amorosa pela infância. Então diz aí que crianças como Moisés e Jesus foram cuidadas para se tornarem libertadores. Então nós não devemos desprezar as crianças, e sim nos dedicar a elas para que elas se desenvolvam, ensinar o Evangelho para cada uma delas, e ele diz uma coisa interessante, que a pessoa que tem a capacidade de ensinar o Evangelho para uma criança vai poder conversar tranquilamente de igual para igual com qualquer pessoa intelectual, inclusive um apóstolo, porque ele tem essa capacidade de simplificar as coisas para uma criança. Quer dizer que ele entendeu o Evangelho e consegue conversar com o entendimento e os argumentos que ele tem. Então, fazendo isso, nos dedicando às crianças, dando importância, observando as crianças, assim como elas, nós vamos nos tornando livres de malícia, de incredulidade, aprendendo com as crianças, inclusive. Então, ele termina com uma frase dizendo
Deixem as crianças servirem a Deus e coloquemos formas de serviço em seu caminho. Esse é o ensinamento final que Spurgeon nos traz para tratarmos com as crianças em nossos ministérios, em nossas igrejas, em nossas comunidades de fé. Então esta é a mensagem de Spurgeon neste sermão. Eu espero que isso venha a acrescentar na sua fé, venha te fazer refletir e pensar, e que nós juntos continuemos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Combinado? Tem uma pesquisa rolando, eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você responder sobre o que você tem achado desse quadro e se você tem sugestões também sobre ele. Combinado? Então é isso, nós seguimos abençoando e sendo abençoados. Tenham um ótimo dia.